É o jeito russo de fazer guerra. A morte é algo esperado, muitas vezes em grande escala, mas no final, a estratégia de atrito traz resultados e o inimigo desmorona. Essa estratégia, usada por Vladimir Putin desde a invasão da Ucrânia, não está funcionando. A estratégia de Putin de resistir mais que a Ucrânia falhou, e sua esperança de que o Ocidente a abandonasse sumiu. Existem dois lados nessa história: o que Putin esperava e o que realmente está acontecendo com a Rússia agora. Adicione um elemento surpresa. Um plano que parecia certo para Putin desmoronou. Falaremos sobre o elemento surpresa e o que está acontecendo em breve. Antes, vejamos o que Putin esperava. Em uma entrevista de 16 de janeiro ao The Trump Report da Times Radio, o fundador da campanha Magnitsky Justice, Bill Browder, explicou tudo. Então, o que Putin espera é que, mesmo sofrendo baixas inacreditáveis, estamos falando de 1.000 soldados russos mortos por dia, mas o que ele espera é que nós nos cansemos antes dele, diz Browder. O nós, na fala dele, refere-se ao Ocidente coletivo, como Browder sugere. Putin acha que sua estratégia de vitória não é mais enfraquecer as forças ucranianas no campo de batalha. Browder afirma que basta pressionar e projetar um poder falso até o Ocidente recuar, já que o apoio ocidental é crucial para a sobrevivência da Ucrânia. Mesmo que sintamos só uma fração da dor em nossas democracias e mídia livre, todos nós estamos cada vez mais enrolados, dizendo: devemos continuar apoiando a Ucrânia? Essa é a grande aposta de Putin, que o fluxo aparentemente interminável de forças russas para a Ucrânia acabará levando os aliados da Ucrânia a jogarem a toalha, colocando recursos contra a força de vontade. Putin aposta que o Ocidente desistirá antes que a Rússia esgote seus recursos. Putin está se precavendo enquanto tenta levar sua estratégia até o fim. O presidente russo faz reivindicações simbólicas para tentar apaziguar aliados europeus da Ucrânia. Por exemplo, em dezembro de 2025, Putin afirmou que qualquer ideia de que a Rússia atacaria outro país europeu é um absurdo. Putin afirmou em discurso de 4 horas e meia na TV que esses países só precisam respeitar a Rússia. Não haverá operação se nos tratarem com respeito e considerarem nossos interesses, como sempre tentamos fazer com os de vocês. Putin afirmou isso ao responder a uma pergunta da BBC sobre sua operação militar especial. Respeito aqui é nos permitir agir como quisermos na Ucrânia, sem problemas. Putin não parece perceber que o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é justamente o motivo pelo qual o Ocidente coletivo tem sido tão firme em seu apoio ao país até agora. Essas palavras podem ser vistas como uma tentativa de agradar europeus que acham que a guerra na Ucrânia já dura muito e consome recursos de seus países. Putin aposta novamente nisso e tem razões para acreditar que pode dar certo. Para alguns, a resposta do Ocidente à invasão da Ucrânia por Putin foi decepcionante desde o início e só agora se aproxima do nível esperado há 4 anos. Bohdan Nihilo compartilha essa opinião e, em artigo para o Kiev Post em 17 de janeiro, argumentou que os atrasos na política de apaziguamento são a causa disso. A Rússia realizou ataques aéreos no inverno, deixando milhares de ucranianos sem eletricidade e aquecimento. Nihilo cita as defesas aéreas, pelas quais a Ucrânia tem implorado diversas vezes. Os pedidos foram recebidos com hesitação, atrasos e preocupações políticas sobre escalada. Líderes ocidentais, especialmente em Washington, temiam provocar Moscou e parecer muito envolvidos. Eles enviaram Javelins e HIMARS, que ajudaram, mas não pararam os constantes ataques de mísseis e drones russos à distância. Nihilo argumenta: você pode ter um argumento para Putin. O fato de o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, ter sido tão hesitante em arriscar uma escalada da guerra, significa que ele ainda pode ter uma vantagem. Mantra atual de Putin: só continuar assim. O Ocidente seguirá com medo e acabará cedendo, permitindo que a Ucrânia seja tomada. As ameaças, tentativas de persuasão e esforços para acalmar medos criados por Putin servem a um motivo oculto. Na abordagem de Putin às negociações de paz, o Conselho Atlântico destacou em novembro que, apesar de falar em paz, ele apenas intensificou esforços para eliminar a Ucrânia. O veículo destaca o que a Rússia tem feito nas regiões ocupadas da Ucrânia, onde afirma que existe um reinado de terror contra os civis. No sul e leste da Ucrânia, símbolos de soberania e cultura ucranianas estão sendo apagados e substituídos por uma campanha de russificação, décadas após o país escapar do jugo soviético. Putin não quer paz, quer que a Europa volte a ser como era quando ele andava pelos corredores da KGB.
Qualquer afirmação de que ele irá para a Ucrânia deve ser vista com tamanha desconfiança que até faria a pressão subir. A estratégia agora é a mesma de sempre: resistir mais do que o inimigo. A novidade é que Putin vê cada vez mais o Ocidente, especialmente a Europa, como o inimigo a superar, não mais a Ucrânia. O Ocidente desistir é o sonho de Putin. Ainda há uma pequena chance de que o fator surpresa, que será abordado mais adiante no vídeo, possa ajudar a realizar esse sonho. No entanto, o que estamos vendo na maior parte do Ocidente é que o plano de Putin desmoronou. Além de manter o apoio à Ucrânia, muitos dos principais aliados estão intensificando esse suporte. Isso é o que vimos só a partir de janeiro de 2026. No dia 16 de janeiro, Ucrânia e Reino Unido comemoraram o primeiro aniversário de sua histórica parceria de 100 anos. Foi criada para mostrar a Putin que o Reino Unido apoiará a soberania da Ucrânia mesmo após a saída do presidente russo. Foi prometido 20 milhões de libras, cerca de 26,99 milhões de dólares, para apoiar a frágil segurança energética da Ucrânia na mesma data. Isso cria uma parceria sólida, sem possibilidade de interferência de Putin. 10 dias antes desse aniversário, a Declaração de Paris foi revelada. Essa declaração é um acordo entre Reino Unido, Estados Unidos e a Coalizão dos Dispostos, liderada pelo Reino Unido e França. Para garantir segurança à Ucrânia após a guerra, também foi proposta uma força multinacional com verificação e monitoramento do cessar-fogo liderados pelos EU. A declaração levou a coalizão a reafirmar apoio às forças armadas da Ucrânia e a garantir compromissos sobre como reagiria diante de uma possível nova invasão russa. Mais uma vez, a mensagem foi enviada. O Ocidente trabalha por um futuro em que a Ucrânia exista, ao contrário do objetivo de Putin. Houve ainda exemplos claros de que o Ocidente não permitirá que Putin haja como quiser. Em janeiro, aliados da Ucrânia apreenderam 3 navios da frota fantasma russa. As 2 primeiras apreensões ocorreram na primeira semana do ano, quando forças dos Ipapos Sasidiwa abordaram e detiveram o Marinera e o MT Sofia. Esses navios tinham vínculos com a Venezuela, onde os Guerguiselewa recentemente realizaram uma operação para capturar o ex-presidente Nicolás Maduro. Recentemente, França e Reino Unido apreenderam outra embarcação da frota fantasma no Mediterrâneo. O Grinch, nome apropriado para um navio russo, foi abordado, inspecionado e levado para análise detalhada. Declarações e parcerias comprovam que o Ocidente ainda apoia a Ucrânia. A apreensão de petroleiros é um lembrete muito mais físico do fato de que esse apoio é forte no presente, assim como hipoteticamente forte no futuro. A Ucrânia vai esperar que esse tipo de apreensão de frota fantasma continue e talvez até aumente, diz Browder. Se isso vai acontecer ou não depende do que Trump está dizendo para pessoas como o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Em certo sentido, por ele, Trump. Perseguir a frota fantasma venezuelana, que também coincide com a russa, mostra que Putin está sendo novamente humilhado, afirma Browder. Por outro lado, não ouvimos nenhum anúncio de Trump assumindo o controle e embarcando em navios da frota fantasma pertencentes à Rússia, que não tem nada a ver com a Venezuela, ele acrescenta. O apoio dos Estados Unidos à frota fantasma pode muito bem ser condicionado a se isso beneficia ou não os Estados Unidos em suas políticas atuais. Putin vai olhar para todos esses exemplos do apoio que ele deseja enfraquecer, que aconteceram em pouco mais de 3 semanas do Ano Novo, e vai perceber que sua grande estratégia não está funcionando do jeito que ele queria. Lembre-se, essa estratégia se baseia no desgaste, recursos russos contra a determinação ocidental, que, como já dissemos, ainda parece forte. O que realmente pode afetar Putin, e que talvez não esperasse, é que focar nos recursos russos ignorou o impacto da guerra na Ucrânia sobre o povo russo. Esse impacto é claramente prejudicial e empurra a Rússia cada vez mais para o abismo. Comecemos pelas contribuições da Ucrânia para tentar paralisar a Frota Sombria. Agora, há uma pessoa que está lidando com a Frota Sombria de uma maneira especial, e esse é Volodymyr Zelensky, diz Browder, antes de acrescentar. E ele está sistematicamente imobilizando esses navios enquanto eles navegam pelo Mar Negro, e às vezes faz isso fora do Mar Negro também. A campanha da Ucrânia contra a Frota Sombria tem sido mais eficaz que a de seus aliados até agora. No fim de novembro, drones ucranianos atacaram 2 petroleiros russos que cruzavam o Mar Negro. Meses antes, o Kiev Post relatou que a Ucrânia fez cerca de 6 ataques cirúrgicos a embarcações no Mar Negro, com vários desses ataques em águas internacionais ou portos.
Desde então, houve outros ataques, mas a Ucrânia provou ser capaz de fazer o que seus aliados não querem ou não conseguem: é desgaste. Navio da Frota Fantasma que não navega é um que a Rússia não pode usar para vender petróleo. A Ucrânia também ataca indiretamente a Frota Fantasma ao atingir instalações petrolíferas russas. Em 2025, a Ucrânia intensificou a campanha de ataques de longo alcance contra refinarias de petróleo e infraestrutura russa. Os efeitos da campanha foram notáveis. Em novembro, o Instituto de Inteligência e Segurança de Bloomsbury, ou BISI, observou que cerca de 55% das refinarias da Rússia haviam sido alvo da Ucrânia desde o seu primeiro ataque a uma refinaria em junho de 2022. No entanto, 2025 foi o ano de destaque. Até agora, a Ucrânia conseguiu paralisar cerca de 20% da capacidade de refino da Rússia e realizou 48% mais ataques bem-sucedidos contra refinarias nesse ano do que em 2024, afirma o BISI. Existe uma lógica bastante simples por trás dessa estratégia. O BISI aponta que cerca de 30% do orçamento anual da Rússia vem da venda de petróleo e gás. Hoje, a Frota Fantasma sustenta essa contribuição ao orçamento. A ideia é que Ucrânia e aliados eliminem navios da Frota Fantasma com ataques ou apreensões, enquanto a Ucrânia também ataca o produto que esses navios estão transportando, fazendo com que outros navios da Frota Fantasma se tornem inúteis automaticamente. Uma camada extra adicionada a esses ataques às refinarias é que a Ucrânia também tem atingido instalações de armazenamento de petróleo bruto e, no caso dos ataques de janeiro no Mar Cáspio, plataformas de perfuração de petróleo russas. Esses ataques reduziram o fornecimento de petróleo bruto da Rússia às refinarias ao menor nível em 15 anos. Segundo um artigo de 20 de janeiro do site oilprice.com, as taxas de processamento de petróleo bruto também caíram, 1,7% em 2025 em comparação com o ano anterior, o que é um resultado natural da menor disponibilidade de petróleo bruto. A Rússia diz que as quedas são por manutenção não programada, mas isso significa que nossas instalações de petróleo estão pegando fogo por causa da Ucrânia. Se você se pergunta como o petróleo se liga à estratégia de Putin de enfraquecer o apoio ocidental à Ucrânia, tudo se resume à demonstração da vontade ucraniana de lutar. A força de vontade é novamente a ruína de Putin? O que ele tenta mostrar ao Ocidente como uma batalha sem esperança para a Ucrânia? Na verdade, é uma guerra tão cara para a Rússia que, com apoio contínuo, quem resistirá mais é a Ucrânia, não a Rússia. Além disso, o que está acontecendo com o petróleo russo é um exemplo de Putin perdendo lentamente um dos recursos de que precisa para que sua estratégia de desgaste funcione. O petróleo não é o único recurso que ele está perdendo. Como Browder observa, a enorme quantidade de mortes que o exército russo sofreu é um exemplo de mais um recurso sendo drenado. Putin enviou, segundo estatísticas ucranianas, cerca de 1,2 milhão de jovens mortos ou permanentemente incapacitados nesta guerra, diz Browder. Isso é muita gente, uma quantidade inimaginável de pessoas, ele diz. O Ministério das Finanças da Ucrânia confirma o número e afirma que já passa de 1,23 milhão desde a entrevista de Browder. Em particular, Browder sugere: muitas pessoas na Rússia devem estar pensando que a morte desenfreada que está sendo infligida aos seus compatriotas precisa parar. Para garantir que ainda existam russos após a guerra de Putin, essas pessoas também precisam lidar com o impacto da brutalidade sofrida pelos soldados russos. Os militares russos revezam soldados dentro e fora da Ucrânia, e também tem soldados trabalhando sob contratos que permitem que eles voltem para casa se conseguirem sobreviver ao tempo de serviço na Ucrânia, vivos. Jogue um monte de homens que foram expostos ao pior que a humanidade tem a oferecer, muitas vezes por seus próprios comandantes e companheiros. E você tem uma situação em que o crime violento está aumentando na Rússia. Browder sugere que isso era esperado. Soldados russos que retornam foram treinados, mesmo que precariamente, para matar e mutilar ucranianos. Eles também presenciaram a destruição repentina de muitos amigos e companheiros no campo de batalha. Pessoas psicologicamente abaladas, quando sobrevivem, acabam voltando e repetindo o mesmo comportamento na Rússia, diz Browder. Se olhar além da hipérbole, verá que Browder tem razão. Relatório do Moscow Times de dezembro de 2025 afirma que soldados russos que voltaram foram ligados a mais de 1.000 mortes e feridos nos 4 anos da guerra da Ucrânia. Lembre-se, essa estatística considera apenas os poucos soldados que já retornaram. Se a guerra terminasse amanhã,
aproximadamente 695 mil soldados voltariam para o país. Uma porcentagem desses soldados traria sua brutalidade de volta para casa. Ironicamente, isso causaria ainda mais perda de mão de obra, que Putin vê como recurso devido a mortes e feridos na Rússia. E apesar de tudo o que Putin gastou e perdeu abertamente em sua suposta operação militar especial, a Ucrânia ainda resiste, assim como o apoio de seus aliados, enquanto sua estratégia desmorona ao seu redor. A única esperança de Putin resistir mais que a Ucrânia é o fator imprevisível citado no início do vídeo, que você talvez já tenha adivinhado: os Estados Unidos, ou mais especificamente, o governo Trump. Browder ressalta a postura contraditória dos ICU com a Rússia sob Trump. Por um lado, ele aponta as ações dos CBOs na Venezuela como um sinal de que o governo Trump não tem medo de irritar Putin. Se a Rússia está atrapalhando alguma coisa, os CBOs querem que a operação militar americana para tomar Majuro seja um sucesso espetacular do ponto de vista militar, permitindo que os americanos entrem completamente e imobilizem todas as defesas deles, capturar o ditador ilegítimo de um regime ilegal, removê-lo do poder sem perder vidas americanas. Esse é o poder que Putin deseja, mas 4 anos de guerra mostraram que ele não o tem. Mensagem enviada? Não necessariamente. Browder destaca que Trump afirmou que os CBOs deveriam controlar a Groenlândia. Isso é munição para Putin, afirma Browder. Se a América quer a Groenlândia, por que nos criticam pela Crimeia ou Ucrânia? Browder diz que esse pode ser o argumento de Putin. Trump provavelmente não quer dar munição a Putin, pois foca em fortalecer os CBOs com a Groenlândia. No entanto, há elementos de hipocrisia. O apoio do governo Trump à Ucrânia, como apreensões de navios da Frota Fantasma, é frequentemente neutralizado por declarações de Trump que indicam querer deixar a Ucrânia em dúvida. Em meados de janeiro, Trump apontou diretamente para Zelensky como o motivo pelo qual um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia ainda não havia sido alcançado. O Kremlin respondeu rapidamente, com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, dizendo: "Concordo, é o caso." Peskov repete as palavras de Putin. O presidente da Rússia ainda pode ter esperança de que sua estratégia de força de vontade contra recursos funcione no final. O problema são sempre os elementos imprevisíveis. Nunca se sabe o que farão depois. Se o Ocidente, especialmente os aliados europeus da Ucrânia, permanecer firme, o fator imprevisível será minimizado e a última tentativa de vitória de Putin fracassará. Putin já está em seu jogo final, mesmo que não perceba. Com a influência geopolítica em queda, problemas econômicos afetando a Rússia e as questões discutidas se acumulando, Putin se colocou em uma situação sem saída, restando apenas a escalada sem esperança de vitória. Descubra o que tudo isso significa em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais informações sobre o que está acontecendo nos bastidores do campo de batalha ucraniano. E obrigado, como sempre, por assistir.